Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Cristiana. Vamos começar com a missão planetária mais ousada da Agência Espacial Europeia e que em 2031, aliás, em 23 já estamos, chegará ao reino de Júpiter e vai levar Portugal. É verdade. E era inevitável falarmos do lançamento da missão mais ousada que a Europa tem e se calhar terá nos próximos tempos, e como tu dizes muito bem, para Júpiter e sobretudo para as luas principais de Júpiter. Foi na passada sexta-feira e o mais interessante nesta missão é que foi desenhada de modo a, em primeiro lugar, é uma missão que vai ter o empurro gravitacional, a assistência gravitacional do nosso planeta Terra, da Lua, para chegar também a Júpiter. E isso é uma das características das missões que são enviadas, sobretudo para estas distâncias muito, muito longínquas. Para teres uma pequena ideia, em agosto do próximo ano, esta sonda para já está a seguir exatamente a mesma trajetória que a Terra à volta do Sol, ok? Em agosto do próximo ano, vai fazer um flyby. Flyby é uma passagem rasante junto de um planeta ou uma lua, ok? É importante nós termos noção deste conceito. Vai fazer uma passagem rasante na nossa lua e no nosso planeta para ter um impulso gravitacional que depois vai ter outra ajuda gravitacional em agosto de 2025 em Vênus. Vênus vai também dar um empurrão gravitacional e depois, novamente, a Terra vai ajudar a Joyce a chegar a Júpiter. E esses empurrões gravitacionais da Terra serão em setembro de 2026 e em janeiro de 2029. E então, como disseste muito bem, a julho de 2031 chegará esta missão a Júpiter. Alguns pontos interessantes que importa aqui esclarecer. Ponto número 1. A Joyce vai começar por fazer um conjunto de 35 flybys, novamente passagens rasantes, a Europa, Ganimedes e Calisto, entre julho de 2031 e novembro de 2034. A partir de novembro de 2034, a Joyce vai começar a orbitar apenas a Lua Ganimedes. Será a primeira vez que uma missão vai orbitar outra lua que não a Lua da Terra. E porquê Ganimedes? Ganimedes é a maior lua do Sistema Solar, Cristiana. É a única lua que nós conhecemos até hoje com um campo magnético próprio. Temos fortes suspeitas, fortes evidências que, por baixo da sua superfície gélida, terá um oceano de água salgada, em tudo muito parecido com os oceanos do nosso planeta. E é uma lua que está um bocado mais distante, orbita mais distante de Júpiter do que as suas luas principais e, portanto, a Joyce, apesar de tudo, fica mais protegida do inferno magnético que se sente ali naquela zona. Ora, mas eu referi também que a Joyce vai fazer flybys, passagens rasantes, a Europa e Calisto. Duas luas muito diferentes. Calisto tem talvez a superfície mais antiga do Sistema Solar. Nós conseguimos ver isso pelo número de crateras que tem à superfície. Calisto parece que sofre muito de acne, autenticamente. Tem uma superfície coberta de crateras. E não temos bem a certeza se poderá ou não haver oceanos por baixo dessa superfície. Europa é outro caso. Europa, nós temos evidências diretas e indiretas de um outro oceano por baixo da sua superfície. Mas é importante referir que os 10 instrumentos que a Joyce leva a bordo, estamos a falar de instrumentação de ponta, tem desde altímetro, instrumentos para medir campos magnéticos, um radar extraordinário que consegue analisar uma profundidade de até 9 km por baixo da superfície destas luas, mas é importante realçar que a Joyce não está equipada para detectar vida. Ela não foi programada para isso. Foi programada para tentar perceber se, em algumas destas luas, nomeadamente Ganimedes, um bocadinho também Europa, se de facto tem as condições necessárias para poder albergar vida. O que é muito diferente de dizer que tem vida. E, portanto, esse é um aspecto fundamental também desta missão. Já agora, porque tenho a certeza que lá em casa os telespectadores estão a perguntar, mas como é que os cientistas sabem se pode ou não existir um oceano por baixo das superfícies gélidas destas luas? Bom, há vários métodos e há várias provas em que nós conseguimos lá chegar. Ponto número 1. Temos observações diretas. Nós temos luas que nós conhecemos que têm autênticos geysers, vulcões de vapor de água que partem da sua superfície e que, portanto, denunciam logo ali a existência de água líquida por baixo da sua superfície. Isso é uma evidência muito direta. Depois, a água líquida salgada é muito boa condutora. E, portanto,
Quando estas luas giram à volta de Júpiter, que tem um campo magnético poderosíssimo, esta água salgada também cria um campo elétrico secundário, mais pequenininho, mas que é possível medir e que denuncia também a existência desses oceanos. Outra maneira de nós termos essas indicações: quando as sondas orbitam à volta destas luas, há ligeiríssimas alterações nas suas órbitas que também denunciam, de acordo com os nossos modelos, que há uma massa líquida no seu interior. E, portanto, temos, de facto, nesta altura, provas muito robustas sobre a existência de oceanos de água líquida salgada por baixo das superfícies. E se temos água, será que estamos mais próximos de ter vida? Em alguma destas luas nós também sabemos que tem um outro elemento fundamental, que é o transporte de energia. Há fontes hidrotermais no chão destes oceanos. E em algumas destas luas há a capacidade de levar energia e esta água até à própria superfície. E, portanto, isso ajuda também a que haja a possibilidade de albergar vida. Ora, esta missão, então, vai decorrer durante vários anos, mas há aqui outro aspecto muito interessante, é o aspecto internacional. Sabes que no próximo ano vai partir também da Terra uma missão da NASA, a Europa Clipper, que, como o próprio nome indica, vai se focar sobretudo em Europa. Não vai andar à volta de Europa, tal como a de JUICE no final vai andar à volta de Ganimedes, não. Vai fazer também um conjunto muito alargado de flybys, passagens rasantes junto de Europa. E, curiosamente, parte no próximo ano, mas vai chegar primeiro do que a de JUICE ao reino de Júpiter. Porque são missões com perfis muito diferentes. E, portanto, além disso, o foguetão lançador da missão da NASA é mais poderoso do que o Ariane 5 da Agência Espacial Europeia que lançou esta missão. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós, a partir de 2030, vamos ter em Júpiter a sonda Juno, que pertence à NASA, que está a analisar Júpiter, Europa Clipper e a missão de JUICE. Tudo focado num objetivo: tentar perceber se de facto estas luas misteriosas podem ou não ter capacidade para albergar vida. Ponto muito curioso: as equipas científicas, quer da JUICE europeia, quer da Europa Clipper da NASA, reúnem-se uma vez por ano, precisamente para alinharem estratégias, para perceber o que é que podem fazer de muito melhor. Referi também, como tu disseste na introdução, Portugal. Portugal faz parte da Agência Espacial Europeia. Há empresas portuguesas que têm contratos e que contribuíram diretamente para esta missão. Temos, por exemplo, a Deimos Engenharia, que tem uma função muito importante: é garantir que esta nave não se vai, deixa-me utilizar este termo, esborrachar, digamos assim, em algum sítio que não aquele que está destinado para o final desta missão, e já lá vamos. Temos, por exemplo, o LIP, temos a EFASEC, temos a FHP, que é uma empresa aqui da Zona Industrial do Porto, e todas estas empresas com uma importância fundamental nesta missão. A FHP criou o revestimento, a proteção da antena que transmite os dados de Júpiter para a Terra. Portanto, imagina a responsabilidade que têm as empresas portuguesas. O LIP e a FASEC têm monitores de radiação, também para perceber exatamente o que é que está a acontecer à volta da própria nave, e, portanto, isto é uma maneira também da indústria aeronáutica portuguesa estar envolvida diretamente nesta missão. Final da missão. O que é que vai acontecer à JUICE? Há um aspecto muito curioso sobre o final desta missão. Está programado que a JUICE se despenhe, vai autenticamente colidir com a superfície de Ganimedes. Porquê? Ganimedes, nós temos aquela forte suspeita que tem oceanos por baixo. Será que isso não pode ter algum tipo de contaminação da Terra? Pode levar micróbios para Ganimedes. Nós não temos até agora nenhuma evidência que haja líquido à superfície de Ganimedes que provenha do interior de Ganimedes. E, portanto, não havendo contaminação do exterior, da casca exterior de Ganimedes para o seu interior, então, à luz das leis de proteção planetária, há autorização para esta missão de JUICE poder despenhar-se, terminar os seus dias na superfície de Ganimedes. Mas, aspecto muito curioso, se porventura durante a missão a de JUICE ou a Europa Clipper ou qualquer observação na Terra conseguir detectar que há água subsuperficial na superfície de Ganimedes, então a ESA já fez dizer que vamos ter que pensar no que é que vamos fazer a esta missão, porque não poderá, então, acabar os seus dias em Ganimedes. Portanto, esforços todos concentrados e, Cristiana, vamos esperar que eu e tu estejamos aqui em 2031 para saber as novidades do reino de Júpiter. Veremos. Avançamos agora com o tempo dos grandes telescópios espaciais e terrestres que revelam episódios e lugares da nossa galáxia e também fora da mesma, de uma maneira admirável.
e vamos a Gaia. Nós estamos em Gaia, não é esta Gaia que nós estamos a falar, é o Telescópio Espacial Gaia, também da Agência Espacial Europeia. Há relativamente pouco tempo tornaram-se públicos a terceira libertação de dados do Telescópio Espacial Gaia e ainda hoje nós temos imensas equipas de cientistas de todo o mundo a pegar nesses dados, a tentar fazer novas descobertas. Uma das descobertas tem a ver com aquilo que são chamados enxames abertos de estrelas, como estes exemplos que nós estamos a ver. Como o próprio nome indica, são aglomerados de estrelas jovens, geralmente são estrelas jovens, que estão ligadas gravitacionalmente durante uma parte da sua vida, o início da sua vida, e depois estes membros, obviamente, afastam-se, cada um vai para o seu lado, mas é uma peça fundamental para nós percebermos a construção da nossa galáxia. E há já algum tempo que temos aqui um desencontro entre os modelos e a observação. Os modelos dizem que a nossa galáxia devia ter pelo menos 100 mil enxames abertos. 100 mil enxames deste tipo. Só assim é que nós conseguimos perceber o estado da nossa galáxia. Ora, só que nós descobrimos muito poucos destes enxames. E agora uma equipa de cientistas chineses pegou nos dados mais recentes do Gaia e fez a descoberta de mais 1.600, ou melhor, mais 1.100 novos enxames abertos. Ponto interessante. Os dados que nós temos, a observação que nós fazemos destes enxames abertos tem sido limitado pelo seguinte. Para já, estamos a fazer apenas observações numa zona chamada o plano galáctico. O plano galáctico quer dizer numa variação apenas de 20 graus para cima e para baixo do plano da galáxia. E depois estamos a fazer observações relativamente próximas. E, portanto, a teoria diz que tem que haver muitos mais, mas também precisamos de observar muito mais zonas para ver se encontramos esses enxames abertos. E então, o que estes cientistas fizeram foi precisamente isso. Não vamos ficar restringidos pelos 20 graus acima e abaixo. Vamos ver acima deste plano. E mais longe neste caso, numa distância até 16 mil anos-luz. E então, sim, encontraram muito mais enxames do que aqueles que nós já temos visto para trás, no passado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que agora nós temos é que seguir esta ideia, ou seja, pegar nos nossos telescópios, pedir para eles observarem em regiões muito mais afastadas do plano, da nossa galáxia, e muito mais distantes, porque diz-nos estes estudos que eles estão lá. Nós agora precisamos é de os encontrar e perceber se a teoria bate certo, então, com a observação e ajudar-nos a perceber a evolução da nossa galáxia. Para terminar, Miguel, os ornamentos dos planetas gigantes. É uma imagem da semana passada, mas nós não tivemos tempo para trazer aqui. O James Webb, o telescópio espacial James Webb, mostrou-nos os anéis de Urano, mostrou-nos 11 dos 13 anéis de Urano e são sempre imagens absolutamente extraordinárias. Para quem está lá em casa a pensar, então, mas não era só Saturno que tinha anéis no sistema solar? Bom, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, todos têm anéis. Mas são anéis com características diferentes e com histórias diferentes. Os anéis de Júpiter que estão lá são anéis muito escuros. Porquê? Porque provêm do choque de pequenos asteroides, pequenos meteoritos que nas próprias luas de Júpiter e depois libertam esses pedaços de superfície que são escuros e que abastecem, no fundo, os anéis de Júpiter. E, portanto, são anéis escuros precisamente por essa origem. São resquícios de colisões com as luas de Júpiter e são alimentados também pelos vulcões que existem em Io. Portanto, tudo muito escuro. Os anéis de Saturno são constituídos, sobretudo, por gelo, por amoníaco, por substâncias muito mais claras. São anéis também relativamente recentes. E, portanto, aquela constituição dos anéis de Saturno diz-nos também que eles são lindíssimos e são muito visíveis porque também são constituídos por material que é muitíssimo mais brilhante, que reflete muito melhor a luz do Sol. E depois, Urano e Neptuno são anéis muito parecidos em si e também são muito escuros. E, ao contrário dos anéis de Júpiter e Saturno, provavelmente nasceram também com os próprios planetas. Serão eventualmente tão antigos como os próprios planetas, ao contrário dos de Júpiter e Saturno. E terão como também origem precisamente, eventualmente, até luas que serão desfragmentadas ali naquela zona, ou até parte desses anéis poderão ter nascido pura e simplesmente com o próprio nascimento dos planetas. O de Neptuno é um bocadinho diferente. Os de Neptuno parece que foram ali rearranjados, digamos assim. E porquê? Porque Neptuno capturou uma lua gigante chamada Tritão. E Tritão chegou lá e desarrumou aquilo tudo. Miguel, obrigada. Obrigado. Até ao próximo domingo.